Hoje nós vamos ler livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Depois a gente vai ler bastante, pode deixar até aberto aí. Mas eu quero começar com esse versículo. 2:7. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar. Jesus, continua aqui conosco, Pai. Nós queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de adorarmos ao Senhor em comunidade, em podermos compartilhar da palavra, ouvir a palavra. Senhor, toque verdadeiramente os nossos corações, a nossa mente, Jesus. Que o nosso culto racional seja teu, Jesus. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui no início do livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, Deus vai dar uma revelação aqui para João, né? Era o apóstolo João que estava lá na ilha de Patmos, preso. E ele tem essa revelação dos céus aqui. E especificamente no capítulo 2 e no capítulo 3, e a gente vai ler aqui as cartas, Deus pede para João escrever cartas para as igrejas da Ásia. Então são 7 cartas para as igrejas da Ásia. E aí a gente vai entender um pouquinho que... e lendo, inclusive, esse versículo que nós lemos aqui, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Essas cartas, elas não eram só e única e exclusivamente para aquelas igrejas específicas, mas essas cartas representam a igreja. São para todas as igrejas. Eles estavam dizendo assim, olha, quem tem ouvidos, ouça. Esse recado é para todo mundo. E João, ele gosta muito do número 7, aqui eu nem vou entrar muito no detalhe, mas o 7, ele tem um significado que significa plenitude, né? Completude. E essas cartas, como 7 cartas, 7 igrejas, 7 candeeiros, que eles falam aqui também aqui no capítulo 1, representam uma totalidade. Né? Então, hoje, eu queria falar um pouquinho aqui, exatamente isso. O que é que Jesus espera da sua igreja? Representado nessas 7 cartas, sabe? Mostrando nessas 7 cartas exatamente o que Jesus espera da sua igreja. Aqui no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 12 e 13, vai dizer assim, Capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogos, e os seus pés eram o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. E então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e os 7 candelabros, as 7 estrelas, e os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, que são as 7 igrejas. Então, o que Jesus está explicando para João é o seguinte, olha,
essa visão que você está tendo de me ver, Jesus, no meio das 7 igrejas, significa que Jesus está vivo e ele está no meio da igreja. Ele continua no meio da igreja. E aí, a gente precisa entender também que no Antigo Testamento existia o templo, né? Existia o templo que Deus mandou lá ser construído, primeiro o tabernáculo lá com Moisés, e depois o templo ali com Davi, depois Salomão. E a Bíblia vai dizer lá em 1 Reis, que a glória de Deus habitava no templo. Ela estava no templo. Era o lugar da habitação de Deus. Só que, com o passar do tempo, com o advento de Jesus, a vinda de Jesus, a morte, a ressurreição dele, a gente vai entender que este lugar de adoração, o lugar da presença de Deus mudou. O lugar da presença de Deus não é mais um lugar físico, né? Não é uma igreja, não é um lugar de 4 paredes. O lugar da presença de Deus somos nós. Nós somos a presença de Deus. Então, quando a gente está falando aqui de igreja, não entenda uma igreja com uma placa ali na frente, sabe? Igreja não sei das quantas. Não. Quando a gente está falando de igreja, e quando a gente falar de igreja aqui, todas as vezes que eu falar o termo igreja aqui hoje, entenda nós. Entenda eu, como você. Entenda eu sou igreja. Então, e aí Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 3, vai falar que vocês são agora o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo está explicando, falou assim, gente, o templo já foi, assim, o templo está lá ainda, mas assim, a presença de Deus não está mais lá. Agora nós somos o templo. Quer dizer, está tudo aqui dentro, e inclusive nas próximas semanas a gente vai falar sobre o templo, mas hoje eu não vou focar muito nisso, mas eu quero focar principalmente nas 7 cartas. Então a gente vai ler, não é muito grande, as cartas são pequenininhas, mas eu quero começar a ler com vocês ali do capítulo 2, versículo 1 agora. A primeira igreja que João vai escrever uma carta é a igreja de Éfeso. E ele diz assim, vamos ler ela inteirinha aqui, é bem curtinha as cartas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Verso 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas do Nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui, entenda de novo, né? Vou relembrar um pouquinho. Pense em igreja como você, como eu, né? Eu penso em igreja como eu e você como você. Aqui, Jesus está dizendo o seguinte, olha... deixa eu abrir um parênteses aqui antes de falar disso aqui. Ontem a gente estava até vendo um vídeo do pastor Luciano Subirá com a sua esposa, falando sobre família. Depois eu até mando para vocês, recomendo todos aqui ouvirem, assistirem, se não assistiram ainda. Fala sobre criação de filhos, tal, bem bacaninha. E ele falou um negócio que eu já tinha isso também, na minha cabeça, inclusive foi nessa mesma passagem, e ele comentou ontem também, que eu acho interessante, e aí vale esse parênteses só, tá? Muitas vezes a gente vai falar, e aí eu estou falando principalmente aqui, entre parentes próximos. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser a nora, o cunhado, bom, não importa. Entre parentes próximos aqui, não só com as pessoas de fora.
a gente sempre vai ter um olho mais crítico para aqueles que estão mais perto da gente, né? É normal. A gente conhece, a gente vive, a gente dorme, a gente acorda. Então é muito mais fácil a gente olhar e destacar coisas ruins. E muito mais difícil a gente olhar durante o dia a dia e destacar coisas boas. Entende o que eu quero dizer? E aí, ontem eu falei do Luciano, do pastor Subirá, porque ele sempre falava assim, cara, eu sou um cara direto, é assim, sim, não, o negócio tem que ser assim, e papapá, e muito também pelo temperamento e tal, mais enérgico, mais colérico dele. Mas um dia Deus convenceu ele, e a esposa dele falou assim, ô Luciano, será que além de criticar, você também pode elogiar um pouquinho? Ele falou, imagina, como assim? Eu preciso apontar, né, não sei o que lá. Ele falou, imagina, Deus não faz assim. E aí Deus mostrou para ele que sim, ele faz isso. E uma das provas está aqui nas cartas aqui. Quando a gente vai ler todas as cartas praticamente, ou quase todas, Jesus vai ter o mesmo padrão. Começa elogiando, aponta o dedo, tipo assim, ó, mas tem um negócio errado aqui. E ele ainda no final elogia de novo e faz uma promessa. E aí isso há muito tempo, eu levei isso, e quando a gente trabalha em um contexto, uma empresa ou qualquer lugar, a maneira que a gente aprende a dar feedback é exatamente assim. Como você vai dar feedback quando você vai falar para uma pessoa, conversar com um funcionário ou com alguém? Você vai fazer exatamente assim. O padrão de feedback é esse. Olha, você destaca as coisas positivas, aí você vai, em segundo lugar, destacar as coisas que podem melhorar, não é coisa negativa, não é coisa ruim, é que pode melhorar, e aí no final você dá aquela, né, assim, é o que eles chamam de sanduíche. E Jesus está fazendo exatamente isso aqui. Então, o parênteses que eu quero fazer aqui, que já está grande demais, é cuidado. Ao sempre apontar um defeito, ou sempre apontar uma melhoria que pode acontecer nos seus relacionamentos. Isso deve acontecer, mas sempre lembre sempre de empacotar isso, sabe? Tipo, destacando as coisas positivas, as coisas boas que já se faz, falando, puxa, podia melhorar nisso e nisso também. E fecha destacando, né? E fecha. Que eu acho que isso faz toda a diferença para quem ouve. Sabe? Porque é diferente você ir lá e falar, já queria aquele, sai fora, não quero nem ouvir. Agora, chega de boazinha e fala, não, puxa vida, nossa, olha que lindo, que maravilhoso. Mas tem esse pontinho aqui, muda tudo. Então, fecha o parênteses aqui que eu achei muito interessante, eu relembrei disso ontem. E eu ainda falei, poxa, eu vou falar do mesmo versículo que ele deu exemplo, vou ter que falar disso. Mas não tem muito a ver com o que a gente vai falar, tá bom? Mas fica o parênteses aqui. Voltando à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é algo muito legal, muito interessante. Jesus diz assim, olha, eu conheço vocês. Eu conheço o que vocês estão fazendo. Eu conheço o trabalho de vocês. Eu conheço que a perseverança. Ele está dizendo assim ainda, olha, eu sei inclusive que vocês se levantaram falsos profetas, falsos apóstolos. Cara, e vocês colocaram à prova. Quer dizer, era uma igreja que tinha a palavra. A palavra de Deus estava lá. Sabe, eles conheciam o que Jesus falou, o que os primeiros apóstolos falaram, eles conheciam o que Paulo falou. Cara, vocês conhecem, porque se levantou pessoas falando outras coisas, vocês falam assim, não, isso não vem de Jesus. Vocês entendem? Não é para qualquer um, assim, de eles se portarem, de perseverarem. Puxa, assim, pensando friamente, poucas pessoas fazem isso, sabe? De não serem grossas, de falar, peraí. Isso aí não é bíblico não, irmão. Vamos lá, vamos conversar aqui, vem aqui. Cara, isso aí não foi o que Jesus falou, não. Eles tinham essa postura, eles tinham essa firmeza, eles tinham convicção de quem era Jesus. Mas aí Jesus entra e fala assim, mas peraí, olha, cara, legal que vocês fazem isso, mas em um ponto vocês estão pisando na bola. Vocês abandonaram o primeiro amor. E aí Jesus diz aqui, ele deixa muito claro, ele fala assim, lembre-se de onde você caiu. E o que é abandonar o primeiro amor? Né? Assim, a gente poderia literalmente passar algumas semanas falando sobre isso aqui, só. Mas, de modo muito geral, o que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte, olha, vocês continuam ativos, vocês continuam cristãos, vocês sabem a verdade, mas vocês já não têm a paixão que vocês tiveram um dia. O fogo não arde mais aí dentro. O que sobrou agora é mais o conhecimento. O que sobrou agora é
a realidade de uma vida, assim, cristã, baseado em Cristo. Então, para quem aí se converteu ao longo do caminho e tal, embora eu tenha nascido num lar cristão, eu também me converti ao longo do caminho, né? Mas estou dizendo, quem teve uma mudança brusca na vida, vai lembrar, talvez aí, e eu lembro também disso que aconteceu comigo, sabe, o momento em que eu tomei por si, embora eu tenha crescido na igreja, que eu tomei por mim e falei, cara, eu quero Jesus na minha vida. Cara, aquilo foi muito doido, assim, porque, sabe, eu queria Jesus, então eu orava, eu ajoelhava, eu lia a Bíblia, e fazia, e louvava, sabe, eu queria estar lá, eu queria estar na igreja, eu queria estar perto dos irmãos, eu queria correr, era aquele entusiasmo, sabe, de paixão, e ao longo do tempo, o tempo vai passando, e essa paixão, não só pela obra, mas por Cristo, pela presença, por Ele, acaba sendo substituída pelo fazer. E olha só, às vezes é fazer bem feito. Jesus aqui não estava falando que ele estava fazendo mal feito. Porque uma coisa é o cara fazer e fazer mal feito. Mas não, a igreja de Éfeso era uma igreja que fazia bem. Entre aspas, passando para os dias de hoje, era uma igreja saudável. Era uma igreja que tinha uma comunidade bacana, que tinha uma palavra bacana, que tinha um louvor bacana, que se reuniam, mas que não tinham mais paixão, que o fogo não ardia mais. Sabe, isso, gente, de novo, está conectado com tudo que eu venho falando aí há meses. A gente precisa buscar esse fogo, essa presença de Jesus na nossa vida. A gente não pode acostumar só em saber a Bíblia, a gente não pode mais acostumar só de saber um louvor novo. Não, gente, a gente precisa querer Jesus assim, ardentemente em nós. Sabe, acho que todo mundo aqui já se apaixonou, carnalmente falando, né? Sentimentalmente falando aqui. É isso, lembra? Sabe, a gente precisa ter essa paixão, esse desejo, esse entusiasmo de querer estar perto, de não querer deixar embora, de pegar o telefone e ficar conversando, de trocar mensagem, sabe, você entende? É isso, essa é a paixão, esse é o desejo que não pode ter que arder dentro de nós. E se não está ardendo, o que a gente tem que fazer? É a mesma coisa no casamento. O negócio aqui está meio mais ou menos, o que eu vou fazer? Vou trocar de casamento? Não. Acho que o pastor Cláudio Duarte deu esse exemplo uma vez. Falou assim, casamento é que nem carro. Você está na rua, acaba o combustível, o que você faz? Você joga o carro fora e compra outro? Não, você vai no posto e enche de combustível. E do combustível certo. Sabe? No casamento é assim e com Deus é a mesma coisa. Como que a gente vai encher, sabe, a nossa vida de novo da presença e a vontade de Jesus? Buscando Ele. Pelo jeito certo, adorando, buscando a Bíblia, pedindo para Ele. É assim, é o combustível que a gente precisa. E o que estava faltando para aquela igreja de Éfeso era isso. Sabe, buscar intensamente a presença dele de novo, como um primeiro amor, como aquela paixão, como aquela coisa maravilhosa. E aí Jesus alerta. E isso daqui, de novo, gente, não é... Eu não sou adepto à teologia do medo, sabe, assim... Mas é fato que se a gente planta, a gente colhe. E a gente sabe, isso é uma lei. E não é só uma lei espiritual, é uma lei natural. Se eu pego uma sementinha ou várias sementinhas e planto, eu espero lá e um dia eu vou colher. E, cara, isso no mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu vou plantar intimidade com Cristo, eu vou colher intimidade com Cristo. Agora, se eu planto distância de Cristo, Ele está dizendo aqui, olha... Volte, arrependa-se. Porque se isso não acontecer, eu vou tirar o candelabro de lugar. Olha só, vai mover as peças. E quando as coisas se movem, traz desconforto. E aí de novo, né? Ele vai fechar dizendo, olha, mas eu tenho muita coisa a favor de vocês. Vocês odeiam a prática da idolatria, que ele fala aqui dos Nicolaitas, que era uma seita ali, de um pensamento todo torto lá, daquela época. E ele deixa a promessa, ele fala assim, para quem vencer, para quem conseguir, cara, o reino dos céus está aí. Sabe, a gente precisa
entender, isso é só um, olha só, a gente está falando da primeira de 7, eu vou um pouco mais rápido nas próximas, prometo. Mas vamos para a segunda. A segunda é a igreja de Esmirna. Diz assim no versículo 12. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Até aí. A igreja de Esmirna, ele coloca como pobre e fiel. Pobre e fiel. E ela faz o alerta aqui. Ela diz assim, olha, vocês vivem em um ambiente muito complicado, onde Satanás habita. Então pensem que assim, né, agora indo para a igreja lá que ele estava falando, a igreja lá não era aqui que nem Piabiru, que tem 10 igrejas, mais até. Não é isso, ele estava falando da igreja da cidade, era uma comunidade. Ele estava dizendo, olha, nessa cidade, cara, habitam muitas pessoas ruins, Satanás habita aí. E mesmo assim vocês continuam firmes. Mesmo tendo um homem aqui, um fiel, sendo morto como um mártir no meio de vocês, vocês continuam firmes nessa cidade ruim, mal. Mas olha, não aceitem essa perversidade no meio de vocês. O ponto aí era contaminação. Sabe, essa igreja estava se permitindo contaminar com as coisas em sua volta. Então, o ponto não era estar em um lugar onde Satanás habitava, com o sentido de ter pessoas más. Pessoas más não tem em todo lugar. O ponto de Jesus era, não se deixem contaminar pelo ambiente que vocês vivem. Se eles não querem, entre aspas, problema deles. Mas vocês como igreja, não se deixem contaminar. E aí para nós aqui como igreja é a mesma coisa. Nós vivemos em um mundo perverso. A gente não vive dentro da igreja. A gente não vive só no meio de cristãos, de pessoas. Não, e mesmo dentro da igreja, no meio de cristãos, a gente sabe que, né? Mas o ponto é, nós vivemos em um ambiente, nós trabalhamos, nós interagimos com outras pessoas. E a pergunta aqui é, será que nós estamos influenciando mais ou sendo influenciados pelo meio onde a gente vive? E era exatamente isso que Jesus estava alertando para essa igreja. Cuidado com a influência. Sabe, se eles não querem, mas vocês não podem ser influenciados por eles. Nós precisamos se manter firmes. Como Jesus abre aqui, né? Vocês foram firmes. E aí ele alerta dizendo, olha, eu falei de Pérgamo, né? Desculpa, eu passei para a terceira já. Foi mal, depois eu volto. A gente volta. Continuam firmes. Ele fala assim, olha, comer alimentos sacrificados a ídolos, praticar imoralidade sexual. E ele diz, olha, de igual modo, vocês têm se apegado aos ensinos dos nicolaítas, que Jesus já tinha alertado lá na primeira, que era um ensino de idolatria. Então, cuidado. De novo, olha, aí aqui temos que ter um cuidado, tá, gente? O ponto aqui não é, o irmão ali, o rapaz ali, a pessoa ali é, sei lá, católico, então eu não vou mais falar com ele, é espírita, não sei lá. Não é isso. A gente precisa ser luz. Jesus, de novo, é o maior exemplo disso. Jesus, ele ia na sinagoga, ensinava, e no dia a dia, sabe onde ele estava? Ele estava no meio das prostitutas, dos fariseus, dos publicanos. Ele estava no meio de quem precisava dele.
Então o ponto aqui não é se isolar do mundo porque eu sou santo e o outro lá não é santo. Não, não é isso. O ponto aqui é ter convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. E se nós sairmos desse mundo, nós precisamos ser luz lá nesse mundo. Entende? Porque não sair para esse mundo é literalmente colocar um candelabro embaixo da cama e ficar embaixo da cama. O que adianta a luz embaixo da cama? Nada. Jesus vai falar que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, sal e luz precisam sair. Ou para iluminar ou para salgar. Então, em nome de Jesus, que a gente consiga entender isso. Que essa influência seja realmente uma influência nossa para com as pessoas. E não com o ambiente, com as coisas que estão em nossa volta para a nossa vida. E eu pulei, né? Essa é a terceira carta. Agora a gente volta assim para Esmirna. Essa era a Pérgamo. Agora sim, versículo 8, desculpa aí. Vamos ao versículo 8. A igreja de Esmirna. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Cara, essa igreja aqui é muito legal. Sabe por quê? Porque, diferente das outras, a gente vai ter mais uma igual essa aqui, mas diferente das outras, Jesus não aponta algo errado dentro da igreja. Mas Jesus prepara essa igreja. Ele está dizendo, olha, por mais que vocês pareçam pobres, pequenininhos, mas vocês são ricos. Essa igreja talvez pequenininha, essa igreja talvez ali, sabe, sem importância para o mundo ou para a Ásia, era fiel. Era fiel no pouco. E a gente vai aprender isso, né? Quando a gente é fiel no pouco, o Senhor vai fazer lá e Ele vai fazer. Então, para nós aqui cara, continue fiel no pouquinho. Ah, mas hoje a minha vida, poxa, mas eu não falo com ninguém, mas eu não tenho influência com nada, Continue fiel aí. Sabe, continue aí, continue com a tua vida aí, continue fazendo. E aí, Jesus aqui para essa igreja, Ele vai preparar, Ele vai falar assim, olha, vocês vão passar por uma prova, mas continuem fiel, porque eu lhes darei a coroa. Então, de novo, a gente vai passar, a nossa vida é um processo, né? A gente vai passar todos os dias aprendendo alguma coisa, todo dia tendo essa relação com Deus, com Jesus, e vai chegar certo momento na nossa vida, e esses momentos passam sempre, onde provações vão chegar. Entenda, provação não é a falta de Deus, é ao contrário, é a presença dele nos colocando à prova, para nos aprovar, para nos coroar de alguma maneira. Faz parte do que o Senhor espera de nós. Lembra que eu falei assim, o que o Senhor Jesus espera da sua igreja? É isso, continuar fiel, ser infiel. Agora vamos sim para a quarta igreja. Versículo 18, a igreja de Tiatira. Diz lá, ao anjo da igreja de Tiatira escreva, essas são as palavras de Jesus, do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha só. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender.
Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento ao que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. E ele continua. A igreja de Tiatira é uma igreja do amor sem discernimento. É muito, muito interessante isso. Jesus vai falar: olha, eu conheço a tua obra, eu sei do teu amor. Cara, eu sei que seu amor é verdadeiro. Eu sei que você é fiel à sua fé. E o seu serviço de perseverar, de continuar, ele diz aqui que é melhor do que no começo. Quer dizer, eles evoluíram, sabe? Como igreja, como pessoas, como... Mas aí de novo eles falam: olha, mas vocês continuam aceitando. Sabe, isso nos remete a um crescimento, sim, como cristãos, mas sem um discernimento do que é ser cristão. Ou um discernimento do que Jesus espera de nós como pessoas. Entende? Eu continuo crendo, eu hoje sei mais talvez do que eu sabia antes, eu sei da Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, eu conheço mais às vezes do que até a Bíblia, de história da igreja, mas nos falta entendimento, discernimento. E o que é o discernimento? É entender que não basta a gente ter amor, não basta a gente ser fiel, mas a gente precisa cumprir a vontade de Deus pra gente. Ele diz aqui que essa igreja tolerava Jezabel, né? Quem foi Jezabel? Jezabel lá no Antigo Testamento foi a mulher de um rei chamado Acabe, que foi o pior rei, assim, eu não sei se o pior, mas um dos piores. Sabe, que idolatria, foi quando Elias se levantou contra os profetas de Baal, foi um negócio terrível, um momento muito ruim dos israelitas aqui no tempo. E aí aqui Jesus compara essa situação como isso: olha, se levantou uma Jezabel no meio de vocês, talvez não era nem o nome dessa mulher, mas era assim, o espírito dela, sabe, a idolatria, a imoralidade sexual, cara, isso está latente aí, e vocês não estão combatendo isso. Então isso é um ponto de atenção para nós como cristãos, gente. Por mais que a gente saiba, entendam, a gente não vai poder jogar para baixo do tapete os problemas. Não adianta a gente ter amor pelo irmão, mas o meu pecadinho de estimação continuar vivo dentro de mim. Eu vou ter que enfrentar esse pecado. Sabe, eu vou ter que ir ali, eu vou ter que apresentar, eu vou ter que mostrar. Por quê? Porque é exatamente isso que Jesus está falando pra gente. Olha, eu entendo que você é fiel, eu entendo que você tem amor, eu entendo que você conhece, mas eu não posso tolerar esse pecado. Sabe, é isso. E o fato é, ele vai nos ajudar, ele vai nos dar tempo para isso. E como é que ele nos ajuda? Ele nos ajuda em momentos como esse daqui, onde vem a palavra dele a nós aqui, e talvez nos confrontar de uma maneira, né, que a gente fique um pouco desconfortável, até falando: puxa, mas caramba, eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo, eu sei que eu preciso, mas eu deixei para trás. E é nesse momento que o Senhor vai nos fortalecer, dizendo: olha, é agora, sabe, continue com fé, com força, com coragem, vai dar, vai acontecer. Vamos lá para o capítulo 3, para a gente andar um pouquinho. A igreja de Sardes diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Pai, do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, verei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco,
pois são dignos. A igreja de Sardes é a igreja que aparentava estar viva, mas estava espiritualmente morta. De novo a gente volta lá para o exemplo que a gente deu lá. Muita atividade, mas pouca presença de Jesus. Sabe? E a gente precisa buscar de novo, assim, das 7 cartas que a gente vê o foco muito claro de Jesus nisso, assim. Vocês precisam da minha presença. Não adianta vocês buscarem atividade, não adianta vocês buscarem o que fazer, tudo isso é importante, mas a presença é fundamental. Verso 13 ele diz lá: lembre-se do que tem recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-se. Sabe, uma coisa que a gente não vai poder falar lá na frente é: mas eu não ouvi, mas eu não sabia. Sabe por quê? Porque Ele nos alerta, Ele nos ajuda. Gente, isso aqui é amor. Amor de Jesus por nós. Isso não é uma repreensão, entenda? E a repreensão é amor. A Bíblia diz que Deus repreende o filho que ama, o pai repreende o filho que ama. Então isso é amor. Quando a gente é repreendido ou confrontado, na verdade o que está acontecendo é o amor de Deus por nós. Falando: olha, eu te amo tanto, porque eu não quero mais te ver assim, eu quero que você me conheça, eu quero que você saia da posição que você está. Vamos seguindo. A igreja de Filadélfia, versículo 7 do capítulo 3. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, sei que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são a sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança. E também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Mais uma vez, da mesma maneira que nós vimos lá a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, Jesus também não aponta um erro deles, mas ele alerta para que eles continuem firmes, porque, de novo, iria vir uma perseguição, uma prova naquele tempo. Mais uma vez, existe um padrão, né? Existe um momento que a gente aprende e existe um momento que a gente é colocado em prova. Não é assim na escola? A gente passa lá meses aprendendo, chega um dia que fala assim: agora já é prova. Às vezes a gente sabe, às vezes é surpresa. Só que a gente tem que estar preparado para o dia da prova. E o que nos prepara para o dia da prova? Todos os processos, todos os dias, todas as aulas. E o que acontece quando a gente falta na aula? Ou falta muito a aula? A gente chega no dia da prova despreparado. E a gente reprova. E se a gente reprova, a gente precisa passar de novo, aprender de novo, passar pela prova de novo. Não é diferente com a gente, com Deus, gente. Se a gente não tem essa intimidade, se a gente não tem essa aula diária com Ele, se a gente não conhece, tem esse conhecimento dEle para nós, no dia da prova, vai nos faltar. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente vai reprovar e a gente vai ter que passar por isso de novo. A última igreja, a igreja de Laodiceia, versículo 14. E o anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberana criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Assim,
porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E aí ele termina assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. De novo, Laodiceia estava numa outra posição, numa posição confortável, numa posição de riqueza e até de indiferença. Mas ela não dependia de Cristo. Ela chegou numa posição que ela falou assim, tá bom, sim, tanto faz. Eu posso continuar só vivendo aqui, sabe? De novo, nós estamos falando aqui, gente, de igrejas. Nós estamos falando de pessoas que saíram da igreja. Então, isso aqui é para nós aqui, para nós que estamos dentro. Isso aqui é a independência de Cristo, sabe? É o que a gente falou lá semanas atrás, assim, a gente não mais depender dele, achar que nós somos autossuficientes por alguma coisa, por uma posição, por um conhecimento, ou por qualquer coisa. E o que Jesus diz aqui, cara, assim, ele chega a ser até, assim, trazer um certo, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. E aí pensa num corpo, né, num corpo físico, numa criança, ou até em nós ali. Como a gente come alguma coisa que nos faz mal, o que vai melhorar o corpo? Quando a gente bota aquele negócio que fez mal pra gente pra fora. O que Jesus está dizendo aqui é que essas pessoas estavam fazendo mal para o corpo de Cristo. Olha isso. De novo, o que a gente bota para fora, que a gente vomita, não faz parte do corpo. O que Jesus estava falando assim, olha, vocês chegaram num ponto, ou estão quase chegando num ponto, que está me dando, sabe? A gente vai ver isso lá no Antigo Testamento, quando Deus fala para o povo assim, olha, cara, eu prefiro que vocês fechem o templo, não tragam mais sacrifício, assim, porque é repugnante o que vocês estão me oferecendo. É a mesma coisa que estava acontecendo aqui. É a mesma coisa que, infelizmente, acontece hoje ainda. Que é assim, cuidado. Sabe, cuidado. Essa mornidão aqui, sabe, é tá, mas não tá. É, mas não é. Pode chegar a um ponto, que é isso que a gente está dizendo aqui, que é a repreensão de Jesus aqui, sabe? Que é o que ele não quer. Chegar ao ponto de botar para fora, isso está claro assim, porque se Jesus quisesse, ele simplesmente faria. Ele fala simplesmente, ó, chegou, acabou, tchau. Mas não, ele está dizendo assim, eu estou dando uma chance, eu estou dando outra chance, eu estou avisando, por favor escreva isso, distribua para a igreja, façam eles ler, façam eles compreender, que não adianta ser morno, não adianta tá, mas não tá, não adianta achar que é autossuficiente. E ele deixa um recado para a igreja e para nós, né? Eu estou à porta e bato. Eu continuo aqui na porta. Quem fecha a porta somos nós, gente. Muitas vezes o nosso coração, do nosso entendimento, não é ele. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas parece que eu estou tão distante, parece que Deus está tão distante de mim, dessa situação, da minha casa. Lembre-se dessa passagem, ele vai dizer assim, eu continuo aqui, eu estou aqui na porta, aqui, ó. Abre ela, me chama para dentro. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, mas comigo já aconteceu, e não foi uma vez só. De eu fechar os olhos no meio de um culto, de uma oração assim, e parecer que o louvor, que a oração está longe de mim, assim, sabe? Que Deus está longe, eu fecho, parece que eu estou num vazio, assim, não sei se vocês já tiveram essa impressão, eu já tive isso, assim. Você fechar o olho, parece que Deus está longe, assim, sabe? Tipo, você está num vácuo, assim. Entenda que não é Deus que está longe, é nós que estamos longe. E a nossa posição não é sentar aqui e falar, Deus, vem aqui. É a gente ir até lá. E
falar, eu abro, eu me aproximo, eu vou. Sabe, Jesus continua disponível, 100% disponível. Exatamente como foi nessas igrejas, nas cartas dessas igrejas, Jesus conhecia muito bem os problemas, as dificuldades de cada uma delas. Vocês conseguiram entender 7 cartas, 7 igrejas diferentes? Como existem coisas diferentes em cada uma delas? De novo, exatamente como nós aqui. Várias pessoas aqui com pontos e momentos diferentes da sua vida. Uns que precisam se voltar, outros que estão passando numa prova, outros que estão... Sabe, é isso. Esse é o momento da igreja. E de novo, a palavra de Jesus para as igrejas é essa. Eu estou aqui, eu estou à porta. Eu continuo sendo Deus, eu tenho chave da vida e da morte na minha mão. E olha, para quem vencer, eu até separei aqui, olha isso. Para a gente resumir aqui, para a gente acabar. O que Jesus espera verdadeiramente de nós, igreja? Um amor renovado nele, uma fidelidade na hora de uma adversidade, uma pureza na verdade, um discernimento, não só do amor, mas o discernimento, uma vida verdadeira, uma perseverança na fé e uma dependência total e arrependimento dele. E aí ele não deixa por isso. Ele vai trazer também o que ele nos promete, né? E ele sempre começa lá, ao vencedor. E ele vai dizer 7 coisas também. Ele vai dizer, ele vai dar da árvore da vida. Ele vai dar a coroa da vida. Ele vai dar o maná que foi escondido. Ele vai dar autoridade. Ele vai dar vestes brancas e o nome no livro da vida. Ele vai levantar como uma coluna no templo de Deus. E nós estaremos diante do trono de Deus. Sabe o que tudo isso significa, gente? Que a maior promessa para a nossa vida, o nosso prêmio é Cristo. Sabe, isso é muito maravilhoso. Mais uma vez, essas igrejas representam a situação nossa, a nossa condição aqui. E, de novo, aqui eu falei de uma forma bem rápida até das igrejas, mas eu convido vocês aí durante essa semana a lerem. São 2 capítulos bem curtinhos. Leiam um pouquinho. Leiam cada uma dessas igrejas. Orem, falando, Jesus... Eu estou aqui, se você não conseguir identificar, mas se você já identificar alguma coisa, ore e fala, Jesus, poxa, talvez hoje eu estou exatamente como essa igreja aqui, ó. Mas eu quero me arrepender e eu preciso disso. E convide ele a entrar. Convide ele a participar, da tua vida. Porque, como nós abrimos aqui, ele continua dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito está dizendo para a gente. E hoje, mais uma vez, é um dia de a gente reacender esse amor, de a gente retomar essa fidelidade e de a gente abrir as portas para que Ele venha na nossa vida. Então feche seus olhos um instante, vamos orar. Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fez templo do Teu Espírito e sabemos que precisamos muito do Senhor. Na verdade, dependemos inteiramente do Senhor, Papai. E como templos vivos aqui, queremos entregar, abrir as portas, Pai, da nossa vida para o Senhor, para que o Senhor venha, Pai, para que o Senhor transforme, para que o Senhor mude, para que o Senhor ensine, para que o Senhor tome as rédeas, Pai, da situação. Nos ajude, Pai, a passar por esse processo, aos processos que cada um estão passando aqui. Eu não sei a vida de cada um, mas eu sei que cada um de nós estamos passando por processos diferentes aqui.
Que o Senhor possa nos convencer, que o Senhor possa nos libertar, nos curar, Pai. Nos cura, Jesus, nos cura. Nos cura, Jesus, nos cura, nos liberta de tudo que nos prende a um passado, que tudo que nos prende a uma verdade que não é do Senhor, que tudo que nos prende a palavras, a sentimentos, Pai, nos liberta disso e nos cura, nos faz nova criatura em Cristo Jesus. Nós queremos viver o novo com o Senhor, nós queremos entrar na Tua presença, Pai, e sermos premiados com a presença de Cristo em nossas vidas, Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós Te adoramos e bendizemos. Obrigado por essa palavra, obrigado por cada um aqui, obrigado por essa manhã maravilhosa que tivemos, obrigado por tudo, Jesus. Santo é o Teu nome, Te adoramos e Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.